Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada, no horário que você está assistindo essa live, esse replay. Estamos começando o segundo episódio do Live de Terça às 20 e eu vou receber uma convidada muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração imensa. Deixa eu colocar aqui um filtro para tampar um pouquinho da... Eu vou ver se... Eu tô me sentindo meio bonitinho hoje, eu não sei se eu vou colocar um filtro, deixa eu ver aqui. Vamos ver se... O que é que fica melhor, gente? É assim... ou assim? O que é que fica melhor? Comente aí. Agora tá no filtro. Ou sem filtro? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, hein? Enquanto o Carlos chega por aqui. Fala aí de onde vocês estão, como é que vocês estão, como é que tem sido essa semana, como é que tá a terça-feira. Se vocês sacaram o alvará... Eita, quem tá aqui é Ival. Professor Ival. Gente, vocês têm que seguir o professor Ival, dono do processo civil no Brasil. Esse cara é incrível. Já assisti muitas aulas, inclusive ele já foi professor aqui do Direito Ensinado, tem aulas aqui no direitoensinado.com, já gravou pra gente, que digo. Professor Ival, um beijo pra você, viu? Bom tê-lo aqui. E Carla chegou, Carla Capela já tá online, vamos lá chamar a Carla. Deixa eu clicar aqui. Oi, Olá, tudo bom, querido? tudo bem? E você, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você para a gente fazer essa live. Muito Né? feliz mesmo. É sempre bom me encontrar com você, porque todas as vezes a gente tem sempre conversas produtivas, a gente que vive esse nosso ecossistema da advocacia tão ativamente, sempre tem coisas boas aí, né? A gente já conversou na Feneló, que foi onde a gente se conheceu pessoalmente. A gente, inclusive, você me registra aqui o convite que você me ofereceu para poder participar lá. Você já gravou para o direitoensinado.com na coleção Love Tomorrow, Futuro do Direito. E agora você está participando aqui, Carla, de um programa que eu estou começando agora, coisa que tu sabe que eu sou bem informal, né? Tu sabe que a gente, pernambucano, tem um jeitinho que só a gente tem, né? Nosso país, Pernambuco. Por isso E que a aí... gente faz sucesso. Exatamente. E aí eu pensei, pô, Carla novamente aqui, mais uma vez, já é figura carimbada, já é quase dona do Direito Ensinado, né? Graças a Deus, né? É muito bom saber dessa parceria que a gente tem, que é muito sólida. Eu sempre aprendo muito quando falo com você, então eu amo fazer as coisas com você, com direito ensinado. Então, para mim é sempre um prazer. Pô, maravilha. Ó, me pede uma música aí. Então, What a Feeling de Flashdance. Vamos lá. Tô velha, Márcia, tô velha. Eu quero uma música para começar, uma música para terminar. Essa música é melhor para começar ou terminar? Ai, não sei. Vou botar ela aqui. Flashdance. E tem outra também que eu gosto do filme, tá? Que Já é achei. Maniac. Vamos lá, vê se é essa aqui. Muito boa. Boa, rapidinho. Ó, começou bem, hein? É muito top essa música. A letra dela é muito top. Eu acho que fala muito sobre empreendedorismo. Fala muito sobre o quê? Empreendedorismo, propósito. Ah, massa. É muito, muito massa. Tô vendo aqui, massa. Ó, boa pedida. Gostei. Espero que o pessoal tenha gostado também. Carla, deixa eu te falar. O ambiente aqui é o seguinte. Imagina que a gente tá no restaurante em Recife. Fala um restaurante aí legal de algum colega seu. Ai, tem tanto. Tá, não me coloque na enrascada. Tá, então vamos lá. A gente tá em um restaurante aí em Recife. E aí a gente tá conversando sobre direito, né? A gente tá aí naquele ambiente informal. Vai ser exatamente essa live. A gente vai conversar, vai brincar, vai se divertir. Lógico que trazendo conteúdo relevante para o pessoal. Aproveitando da informalidade que o nome do programa é Live de Terça às 20. Tipo, tudo minúsculo, sem acento, sem vírgula, tipo, para mostrar que é informal, mas tem pelo menos um acento craseado lá no AIS para mostrar que a gente também não é tão bobo assim, né? Então, fica à vontade, viu? Pode falar as gírias que a gente fala, são dois pernambucanos conversando, enfim. E vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte, gente, não sei se vocês conhecem, Carla, ela é uma das 35 mulheres mais influentes no mundo todo quando o assunto é inteligência artificial aplicada ao direito. Só isso, né?
Se você pegar as 35 mulheres que mais entendem sobre inteligência artificial no direito, Carla Capela é uma dessas 35 mulheres. Então, realmente, eu me sinto gratificado, não só por receber você aqui, mas por ter uma amiga tão ilustre como você, né, Carla? Obrigada, obrigada. Então, o prêmio da IBM, que é esse que eu recebi, essa honraria, ele é sobre mulheres que são pioneiras em suas áreas, né, para o uso de inteligência artificial, na liderança do uso de inteligência artificial. Da área jurídica, eu sou a única da América Latina toda. As outras 34 mulheres são de outras indústrias. Por exemplo, foram empresas como PayPal, Honda, Siemens, que estão nesse grupo. Então, essas mulheres, cada mulher dessa, ela encabeça um projeto dentro dessas empresas. E o COI é a única startup que figura no meio dessa premiação. E é a única empresa da América Latina que figura nessa premiação. Inclusive, eu acho que é o primeiro ano que um startup ganha essa premiação da IBM, né? É o segundo ano que existe a premiação. Ano passado teve um projeto daqui do Bradesco, né? E esse ano realmente sou a única mulher da América Latina e a única para a área jurídica com essa inovação, né? Para inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, tem muita coisa que envolve o assunto inteligência artificial, como, por exemplo, jurimetria, como, por exemplo, segurança de dados, né? E segurança de dados, eu acho que é um assunto super em voga, quando a gente está falando agora em LGPD, né? Batendo na portinha. E as pessoas têm falado muito, nossa, LGPD, como é que a gente vai se adaptar, escritório de advocacia. Contrate um ótimo sistema, que tenha uma ótima nuvem, COE, um ótimo sistema, Vamos falar dele também. Né? E essa questão da responsabilidade do dado, você termina ficando acobertado. Hoje eu acho que é uma das maiores preocupações, principalmente para quem trabalha com área jurídica, né? Seja com empresa, seja com pessoa física, é muito relevante a questão da segurança do dado. Não é só porque tem a regra, mas é porque você precisa cada vez mais mostrar ao seu cliente que ele está num ambiente seguro, né? Independentemente da lei, né, que veio para ficar, veio realmente para transformar e criar até um meio mais ético de dados, né, de gestão desses dados, tá? Mas, independentemente disso, é muito importante que você esteja num meio onde você pode garantir segurança do dado e acurácia do dado. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, direta e indiretamente, a gente está falando justamente dessa base de dados, cujo objetivo é que ela tenha 100% de acurácia, ou mais perto disso, né? E que ela seja uma base de dados segura. Eu acho que o pior cenário é dado roubado, dado vazado ou dado dado corrompido. Acho que são 3 cenários realmente muito tristes para a área jurídica como um todo. Acho que para todas as áreas, mas para a área jurídica principalmente, porque não dá para a gente viver naquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Somos advogados, precisamos dar o exemplo. Pois é. Quando tu fala de acurácia de dados, tu está falando da questão da exatidão dos dados. Explica melhor isso daí. Isso. Quando a gente fala de acurácia de dados, a gente está falando que todo dado, para ter uma validade, para fins, por exemplo, de jurimetria, ele precisa não ter intervenção humana, tá? Por quê? Todo dado que tem alguma intervenção, seja ela mínima ou máxima, ele é um dado corrompido, né? Se eu falar a palavra corrompido, vem logo a Lava Jato na cabeça. Não é isso, né? Corrompido. Eu tô com um negocinho no dente aqui, agora que eu tô vendo. Vai falando que eu vou ficar, não vai ver, não. Eu, pelo menos, não tenho, não. Estou achando seus dentes muito clareados. É o filtro, eu botei um filtro. Eu sou besta. Você é desenrolado. Então, assim, quando a gente fala em acurácia, é justamente um dado que ele seja o espelhamento da fonte dele. No nosso caso, nós fizemos esse espelhamento direto da justiça. Então, por exemplo, tudo que você vê no sistema da justiça, tudo que você vê no sistema da justiça, ele espelha para dentro do COI. Para fazer isso, é um grande desafio tecnológico, porque a gente está falando em unificar todos os quase 400 sistemas judiciais brasileiros, né? E trazer ele para uma interface muito simples, onde
a inteligência artificial vai fazendo inferências de agendamentos automáticos, por exemplo, ou vai encontrando onde estão seus alvarás para você levantar, ou vai indicando processos que já estão aptos a serem encerrados, ou vai encontrando valores de depósitos, antecipando, por exemplo, vai acontecer um bloqueio, a inteligência consegue verificar antes e informar. Essa informação, e aí muita gente me pergunta sobre isso, nossa, a Norma vai dizer, ei, pessoal, não sei o que, tem o que aqui. Ela não vai falar, ela vai agendar uma providência. Então, não é que a Norma vai ficar pulando na sua tela, olha só o que está acontecendo aqui. Não. Ela até faz isso por notificações, mas sempre para direcionar o usuário para a agenda dele, que é onde a mágica sempre acontece. Tá? Então, quando a gente fala em acurácia de dado e em uso de inteligência artificial, é muito importante ter em mente que a inteligência artificial ela consegue operacionalizar muito bem, mas óbvio que se você tiver um dado acurado, a sua inferência vai ser melhor. É a mesma regrinha de matemática que os advogados acham que não entendem, mas entendem bem. Vamos lá. Honorários. Se você ganhar 10% de um, quanto é? 0,1. Tá. Se você ganhar 10% de 1.000, quanto é? 100. Se você quiser... Ó, não dificulta não, vice Carla, que a gente já tá aqui. O que é que vale mais a pena? Você ganhar 10% de um ou 20% de 100? De 1.000, aliás. 10% de 1 ou 20% de 100, acredito que 20% de 100, ou não? Né? Então, sim, porque vê só. E aí a mesma coisa, essa lógica de percentil, ela se aplica a dado. Se você tiver o dado efetivo e acurado, você vai poder minerar em cima e extrair o entendimento dele em cima de um dado que é 100% verdadeiro. Se você tiver um dado que alguém mexeu ali, você não tem um dado verdadeiro. Então, tudo que você vai extrair de inferência poderá ou não ser verdade. E aí, o que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente chega em sistemas jurídicos ou de empresas ou de escritórios, existe uma praxe no mercado de que o advogado deve setar a informação lá. E não existe nada mais pernicioso quando a gente fala em corrupção de dado. Porque toda vez que um advogado seta uma informação no sistema do escritório dele, no sistema de um cliente dele, ele está manipulando a informação. Ele está corrompendo o dado. Essa é uma das grandes diferenças, por exemplo, que o COI tem. Para que não haja essa interferência humana o manuseio desse dado, a gente espelha tudo da justiça. Então, toda vez que você vê um andamento no COI, toda vez que você vê um documento no COI, aquilo ali é um espelhamento ipsilíteres do que está acontecendo na justiça naquele momento. Entendi. E a partir disso faz as inferências. Entendi. Então, na prática... Gente, antes que vocês perguntem aí, se vocês estão até se perguntando COI. Carla é CEO, fundadora do COI Inteligência Jurídica, que é uma Alotec, que tá... Ó, sério, tudo que é tecnológico a COI tem. Ela vai explicar durante toda essa live as funções aqui e justamente pelo COI estar tão à frente quando se fala em tecnologia aplicada ao direito, Carla é uma pessoa que tem uma propriedade muito grande de falar de tecnologia aplicada ao direito, né? E aí, por isso que ela está falando COI, porque a gente vai até... Aos poucos a gente já está falando, né, das funções, mas eu quero destacar o seguinte. Então, vamos lá. O COI hoje, ou seja, a tecnologia hoje já pode meio que espelhar tudo que as centenas de tribunais distribuídos no Brasil, Tribunal Federal Estadual, Tribunal de Justiça Estadual... São quase 400 sistemas diferentes, tá, no Brasil. São 356, são quase 400, tá? Inclusive, esse foi o nosso primeiro grande desafio tecnológico. Tá? Ele foi motivado por duas coisas. Eu sou advogada, tinha um problema para resolver, que era um cliente que me provocou. 2, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em entrar nos sistemas da justiça. Tá? O ponto é que, à medida que a gente vai resolvendo esse problema para unificar, porque eu tenho dificuldade de entrar nos sistemas da justiça, eu comecei a perceber que se a gente conseguisse fazer isso, espelhar todos os sistemas juntos, eu conseguiria, com uma inteligência artificial, ler todos os dados para mostrar as inferências que eles vão fazendo, né? Criar as providências necessárias, tá? E isso efetivamente acontece. Então, o primeiro desafio tecnológico foi unificar todos os sistemas. Por quê? Na hora que eu unifico todos os sistemas, eu estou tornando o dado 100% acurado, porque eu não estou espelhando o que está num canto para outro,
Não tem intervenção humana, né? De um advogado, por exemplo, colocando alguma informação do sistema. Não, exato. Ele vai apenas interagir com o sistema vendo, olha, ao invés de ele entrar no PJI e ver, eita, esse processo está acontecendo isso, ele não corre, ele vai ver. Ó, o processo está acontecendo isso. E ele vai vendo no momento em que as coisas vão mudando lá na justiça, tá? Então, por exemplo, hoje você tem uma carteira de, sei lá, 100 processos, você vai ter que entrar um a um no PJE se você quiser saber o que está acontecendo naquele momento, né? Quando você tem a nossa tecnologia, você vai entrar numa interface e nessa interface você vai recebendo, olha, está acontecendo tal coisa. E à medida que ela vai informando o que está acontecendo, ela está agendando a providência. Então, se é uma sentença de improcedência para o réu, ela vai agendar prazo de embargos, prazo de apelação. Se é uma sentença de procedência para o autor, ela vai agendar aguarde trânsito em julgado, olhe tal data que vai ter transitado em julgado, entendeu? Então, todo esse desenho nós fizemos, mas ele só é possível porque esse primeiro problema, que é o dado, a qualidade do dado, foi resolvido. Então, na hora que eu estou espelhando um dado da fonte dele, eu estou conseguindo resolver um problema de qualidade do dado. É justamente a acurácia que você fala, né? E isso gera uma acurácia maior, porque eu estou espelhando. Hoje eu falei sobre isso. Eu dei uma entrevista hoje para a IBM lá em Nova York. E era justamente sobre isso que a gente estava conversando, né? Os desafios que quem trabalha com dados, quem trabalha com inteligência artificial tem para justamente pegar uma base que ela seja fidedigna, né? Para que você consiga trabalhar em cima dela. No Brasil, a gente tem, na área jurídica, tem alguns desafios, tá? Um era justamente pegar uma base fidedigna. Desconheço quando se fala em justiça numa base mais fidedigna do que a própria justiça, né? Pois é. Tá lá, é só a gente acessar. O outro problema que a gente tem é falta de estruturação de dados. O que é um dado estruturado? Então, uma planilha de Excel, que a gente vê cada coluninha preenchida, aquilo é um dado estruturado, tá? Então, a cada coluna eu vou ter algo imediato, né? Tanto que todo mundo aqui já deve ter feito o experimento de escrever uma frase no Excel, achando que ia fazer um filtro ótimo e tipo, não, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque você passa a desestruturar o dado, tá? E a gente tem ainda um terceiro problema. A gente tem a questão da linguagem natural. A maioria das informações jurídicas, elas são não estruturadas, né? Que é isso na linguagem natural. E elas são também não padronizadas, porque, por exemplo, se você entrar no PJE, ele vai falar que uma defesa foi interposta. Se você entrar no SAD, ele vai dizer que foi uma contestação. Se você entrar no ProJudice, ele vai dizer que foi uma peça de embarreiramento. E isso não tem limite. Não tem limite para a criatividade jurídica. Nós, advogados, somos muito criativos. Só que esse é um aspecto que a criatividade não é positiva, porque ele cria vários nomes para dizerem a mesma coisa. E o CNJ, que também é outra coisa que a gente abordou hoje nessa entrevista. O CNJ, ou qualquer estrutura, quando cria um banco que poderá vir a ser usado como um banco de dados, ninguém imagina em estruturar aquilo de cara, ou padronizar aquilo de cara. Porque, por exemplo, hoje, isso que a gente está produzindo aqui é um dado. É um dado visual, mas é um dado de imagem, é um dado de fluência, mas é um dado, né? E a gente, quando está fazendo isso, a gente não está pensando, nossa, isso aqui é um dado, que a gente pode depois extrair a informação de tudo que foi conversado aqui e que a gente pode fazer isso e transformar isso em uma planilha de Excel. A gente não está pensando isso. Então, a gente está produzindo esse dado, assim, falado em linguagem natural, visualmente, se fosse o caso de uma inteligência, ler isso aqui, com visão computacional. E a gente não está muito preocupado de como isso vai ficar. É a mesma dinâmica que acontece quando a gente produz informação, seja ela jurídica, seja ela dentro de um banco, seja ela dentro de um escritório. E termina que quando você produz esse tipo de informação e você não estrutura ela de uma maneira que outro valer ou esse outro seja uma inteligência artificial, você termina criando alguns problemas, alguns espaços onde a informação poderia ser melhor trabalhada, né? E isso hoje é um dos maiores desafios quando a gente fala em dado, quando a gente fala em qualidade do dado, né? Em qualidade melhores ou piores, né? Não é que
Nossa, e agora como é que a gente resolve? Veja, a gente está endereçando uma solução para a questão judicial. N fintechs estão direcionando essas soluções tecnológicas para questões financeiras, né? E aí segue o bonde, N health techs estão criando soluções para a estruturação de dados da área médica. Porque o objetivo dessa estruturação é, garantir segurança, né? Porque, de novo, quando a gente tem isso armazenado numa nuvem de um sistema eficiente, você tem a segurança, né? Por exemplo, você está numa nuvem da IBM, numa nuvem da AWS, você tem a garantia que eles estão em compliance com a LGPD. E que se houver qualquer tipo de dano àquele dado que você está armazenando, eles vão te pagar, eles vão te reembolsar, né? Inclusive porque não tem histórico de invasão na AWS, não tem histórico de invasão na IBM. Esses grandes players não têm histórico de invasão. A turma tenta, mas não consegue, né? Então, isso já é algo muito positivo, até quando você vai escolher um sistema para trabalhar. Então, quando a gente está falando em dados, a gente tem que se preocupar com segurança e com acurácia. Porque a acurácia é o que vai me garantir se o que eu estou dizendo como faça isso, faça aquilo, faz sentido. Quando a gente fala em acuracidade, aí eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas falam muito, eu tenho escutado muito, jurimetria, eu quero jurimetria. Eu quero saber como é que o juiz da vara tal julga tal matéria. Isso não tem a menor relevância quando a gente fala em jurimetria. Porque jurimetria, as pessoas têm criado uma maneira de raciocinar a jurimetria atualmente, que ela não é a maneira correta, vamos colocar assim. Porque, veja, para que é que a jurimetria se presta? Para que você, dentro da sua estrutura, saiba o que está acontecendo e como você pode fazer uma melhor gestão do conhecimento para melhorar a sua estrutura. Para você, pouco interessa como seu colega advoga. Na verdade, tem até um crime envolvido de você pegar uma peça de outro colega e reproduzir aquilo ali, né? Crime ético. Então, quando a gente fala em jurimetria, o que a gente precisa é criar uma lógica de entendimento para eu entender como a minha estrutura produz uma informação e eu conseguir replicar ela de uma maneira muito eficiente, onde eu acertei, e extirpar de onde eu errei para não replicar aquele saber. Então, a jurimetria, ela necessariamente, no primeiro momento, vai ser para dentro. Carla, mas eu tenho empresa que está me dizendo, que vai me dizer como juiz da vara tal julga. Aí a gente vai para uma regra, que é a base de toda a regra estatística, que é onde gira dado. O dado, ele é regido, a estatística ela é regida por uma lei chamada Lei dos Grandes Números, tá? E essa lei dos grandes números, ela fala assim, inclusive todo mundo entende disso agora que acompanhou as regras estatísticas do Covid, certo? O que é que a lei dos grandes números fala? Que ela precisa de uma amostragem muito grande de dados, e quanto maior é a minha amostragem de dados, maior vai ser o meu resultado vai ser mais refinado. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande amostra de dados de um determinado universo, a chance de eu acertar aquilo é maior do que quando eu tenho uma pequena quantidade de dados de amostragem, certo? Então, quando a gente chega nos dados da justiça, a gente sabe que hoje a gente tem 100 milhões de processos em curso, 80 fixos e 20 de entrada e de saída por ano. Eu pego esses 100 milhões de processos, tá? Cada processo desse, ele vai ter, no mínimo, vamos dizer que ele foi só até a segunda instância, ele vai ter pelo menos 2 decisões, mínimo, porque ele pode ainda ter decisão de agravo, ele pode ter decisão de embargo de declaração, enfim. Mas vamos assumir que ele só tem a sentença e o acórdão, certo? Aí eu tenho 100 milhões de processos. Isso aí já me trouxe para 200 milhões de decisões, certo? E as empresas comercializam a informação de 500 mil decisões. Aí eu tenho 500 mil decisões de primeira instância comparado a 100 milhões de processos. Isso é 0,0001%. O que é que vai acontecer com qualquer inferência que sugere? Ninguém é capaz de, com essa quantidade de dados, dizer se você ganha ou se você perde um processo dentro daquela vara. Porque, estatisticamente, é o mesmo que você pegar dentro de uma vara, a gente pegar 500 mil decisões, por exemplo, da justiça toda brasileira, a gente está dizendo que provavelmente em cada vara vai ter 3 decisões. Você consegue dizer o raciocínio de um magistrado lendo 3 decisões da vara dele?
Ô, cara, teve até uma resenhazinha, não foi, com o Tribunal de São Paulo, quando descobriram sobre dados das decisões de lá, não foi? Eu não acompanhei. Não. Eu vi que teve lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, no ano passado, foi esse ano já. Apesar de que esse ano ninguém sabe quando terminou e quando começou, por conta da quarentena. Mas assim, tava lá realmente claro que não tinham sido publicadas todas as decisões no período de espaço de tempo, o que realmente atrapalhou a acurácia dos dados aí, né? Na verdade, eu acho que essa questão é um pouco pior, tá? Por uma razão muito simples. Medir a acurácia de resultado pelo resultado de primeira instância é um equívoco gigantesco, né? Você tomar uma estratégia a partir do resultado da primeira instância, eu acho que tem um equívoco aí, porque ela pode ser modificada. Às vezes você ganha, mas você sabe que no tribunal vai perder. Isso acontece muito com advogado de réu, né? Você sabe que vai perder na segunda e você, sei lá, ganhou na primeira, mas aquilo não sobe. Você vai tentar fazer um acordo, porque você sabe, ó, tô ganhando, vamos tentar fazer um acordo aqui, enquanto a gente sabe que não derruba lá em cima. Então, eu acho que tem um erro muito grande quando se pretende criar um racional jurimétrico para fora, quando você pega por amostragem uma sentença de primeira instância, sendo que talvez naquele processo existam 3 sentenças, né? A sentença de embargo de declaração, modificando essa primeira sentença, a sentença dos embargos. Então, assim, é algo que não... Quem garante que essa sentença que está sendo usada para espelhar dado não foi modificada por embargo de declaração? Ninguém, porque ninguém tem esse dado. E como é que vocês fazem essa acurácia, então, para saber que aquela decisão é terminativa? E ela que está valendo? Porque a gente desenvolveu um algoritmo que ele consegue analisar o processo de ponta a ponta. Então, para a gente tem umas métricas que a sentença na primeira instância foi de um jeito, mas aquilo não termina o processo. O processo só termina quando ele acaba, transitou em julgado, né? Então, a dinâmica que a gente usa não é, por exemplo, a teoria dos jogos, a gente usa a teoria da natureza, que é diferente a abordagem. Eu tenho visto recorrentemente no mercado as pessoas falando, a teoria dos jogos aplicada ao direito. É um equívoco de racional. A teoria dos jogos, ela prevê 2 partes, a parte autor e a parte ré. Tá bom, e o juiz? Entra onde? E o juiz é justamente onde a gente fala de teoria da natureza, porque o juiz é uma decisão que vai mudar o destino dessas 2 partes. É uma decisão sobre a qual ninguém tem nenhum tipo de controle, né? Ninguém tem nenhum tipo de inferência e que, no máximo, o que pode se fazer é tentar despachar para que ele decida como decidiu antes. Mas nem isso é vinculante. Então, a gente está falando de teoria da natureza. Um evento não controlável e um evento não previsto que muda o desiderátum do que vai acontecer ali, né? Então, hoje, quando eu tenho lido muitas coisas sobre teoria dos jogos aplicada ao direito, e eu acho que existe um equívoco racional aí. A gente a gente aplica a teoria da natureza, que é uma outra pegada. E com base nisso, a gente usando matemática marcoviana, algumas outras coisas da matemática, consegue ter uma previsibilidade do processo. Mas, de novo, não faz sentido essa previsibilidade para fora. Ou seja, eu, Carla, quero entender como é que o escritório de Tiago lê a informação. Ele produz o dado. Para mim não interessa. Para mim interessa eu saber aonde eu tenho mais improcedência, aonde eu tenho mais procedência. Porque com base na minha tese eu vou conseguir replicar aquele entendimento e ter um convencimento mais massificado para aquele juiz mudar o entendimento dele. E não, o Tiago conseguiu uma decisão nessa vara, qual foi o argumento que ele usou, vou copiar. Isso é maluquice, entendeu? Até porque a realidade por exemplo, a realidade de um autor ou de um réu é totalmente diferente da realidade de outro. A gente vê isso muito quando a gente pega a aposentadoria. Vai lá. Tem uma pessoa que tem uma situação, todo mundo diz, não, mas eu vou me aposentar também. Não, talvez não. Talvez o seu caso não seja idêntico ao caso desse outro, que aparentemente poderia ser igual, mas são completamente diferentes, porque cada caso é um caso, né? Dentro de uma empresa acontece a mesma coisa. O que acontece na empresa A, necessariamente, que trabalha na mesma área, necessariamente não é o que acontece na empresa B. Então, não interessa
o tipo de decisão que a outra empresa está tendo. Porque a outra empresa tem aquela decisão que ela está inserida em outra realidade. Então, de novo, esse racional de Instagram não funciona para dados. O Instagram sempre olha, a grama do vizinho está mais verde, a foto é mais bonita, né? Para dado, isso não vale nada. Para dado, e principalmente quando a gente fala em jurimetria, o que vale é o que está na sua estrutura, é na sua grama, não é na do vizinho, né? Porque a do vizinho sempre vai ser mais verde. Mas você não está lá inserido naquela realidade e fica muito difícil você querer aplicar aquela realidade dentro da sua realidade, porque você conhece muito pouco da realidade do concorrente, né? Então, quando a gente fala em dado, quando fala em jurimetria, eu tenho até um posicionamento, sabe, bem firme em relação a isso. Porque eu sei que tem muita gente aí prometendo, falando, jurimetria, a gente vê tudo que está acontecendo nos tribunais. E isso não é verdade. Até porque, vamos lá, a gente tem 100 milhões de processos. Só para você ter uma ideia, para manter uma base dessa, subir tudo que é dado, canibalizou tudo. Repliquei a base da justiça e vou minerar, vou inferir em cima dela. Isso precisaria de um investimento de pelo menos 100 milhões de reais mês para fazer só manter esse dado. Eu desconheço qualquer empresa hoje no mercado que faz isso. Que tenha essa base. Não é que faz, é que tenha essa base. Porque fazer, a gente faz. Agora, eu não tenho uma base de 100 milhões de processos, entendeu? Mas a gente consegue, dentro da base do cliente, mostrar aonde está o valor da minha informação. Onde eu tive mais improcedências quando é pelo réu. Como essas improcedências podem ser propagadas de maneira que eu desencoraje, por exemplo, que outras pessoas entrem contra a minha empresa. Porque esse é o objetivo quando a gente fala em dado. É eu entender como eu posso desencorajar uma demanda massificada. Para o autor, quando eu falo em dado, como eu posso criar um racional de entender que esse autor, dentro do direito que ele tem, que ele consiga propagar mais, eu consiga, dentro da minha estrutura, propagar cada vez mais esse entendimento que eu trouxe para o autor, para esse caso. Como é que eu consigo propagar mais que esse caso seja, que esse modelo seja mais vencedor? Então, quando a gente fala em jurimetria, a gente tem que ter isso em mente, e não, fulano teve uma decisão ótima, de procedência total, eu quero também ter essa decisão, e aí eu vou entrar, eu vou ver qual foi o argumento que ele usou e vou usar igual. Não existe. Muito menos agora. Quando a gente fala em LGPD, todos os dados jurimétricos, eles precisam ser anonimizados. Então, você vai saber que, não, naquela vara, eu vou ter, sei lá, 1000 procedências no assunto, sei lá, faixa etária. Mas eu não vou saber se eu venci aquele processo, porque ali é só uma primeira instância. Eu não vou saber se aquela ação que entrou, que deu improcedência ali, não foi modificada depois. Só que a modificação dela, sim, fala sobre o processo. A decisão de uma instância fala só sobre a decisão daquela instância. Uhum. Sim. E só isso. O fato de a gente ter tribunais que estão simulando matérias, aí é que o negócio faz sentido mesmo. Entendi, assim, a importância de você ter dados confiáveis para que você tenha uma decisão confiável também, né? Tome uma decisão estratégica confiável. E que esse dado, além de ser confiável, seja acurado e que as pessoas busquem o saber dentro da estrutura delas. Não é relevante você saber como o outro, qual o comportamento, qual a curva de comportamento da estratégia do coleguinha. Não, é a sua curva de estratégia que importa. Dentro, as estruturas, elas têm muito mais informação e muito mais inferências a serem produzidas do que o de fora. Com a anonimização de dado, por exemplo, na sua estrutura dentro, você sabe qual processo você acertou, qual você errou e em que você acertou e errou. Para fora, você não sabe. Você sabe que naquela matéria houve um X números de resultados Y. Mas você não sabe a tese que foi usada. Se souber, tem alguma coisa errada na empresa que está lhe fornecendo serviço. Não é para saber. Por conta da LGPD, não tem como fazer isso, né? Então, corra, porque você vai pagar multa. 50 milhões, tá? Só para saber, então, né? Ô, Carla, assim. Me diz uma coisa. Tem alguma novidade que tu viu aí, alguma inovação tecnológica das últimas semanas que tu descobriu e que tu possa falar também, né? Que tu achou assim, pô, isso aqui é massa, isso aqui é importante.
Acho. Tem coisas muito legais que estão acontecendo no mundo que vão ensejar algumas adaptações para a área jurídica, tá? Uma delas, ontem foi testado o primeiro protótipo de um carro voador, tá? Eu achei sensacional, sensacional. Aonde? Japão. Primeiro que o carro é massa, né? E segundo que imagina, como advogado, você tem aí questões jamais imaginadas, nem com o uso do drone, né? Porque aí você está falando de bater, de atropelar um passarinho. Aí tem desde crime ambiental até crime comum, né? Então, assim, tem coisas que são sensacionais e tem coisas que são espuma de chope, no meu entendimento, O né? que é espuma de chope? É aquela coisa que o pessoal faz um auê enorme. Ah, que negócio. Ah, no final das contas, você vai dar uma olhadinha mais a fundo, não quer dizer nada. Tô Entendeu? entendendo. Espuma de chope. É... eu sou muito... Eu acho que eu gosto de vender chope gelado na praia, entendeu? Espuma não é comigo. Então, assim, Pô, né? Então, assim, tem muita novidade chegando. Não acho. As pessoas me perguntam muito, Carla, você acha que advogado vai precisar programar? Não, não acho. Continuo não achando. Eu acho que sempre vão existir novas oportunidades para a área jurídica, porque a gente é uma profissão que cresce com a sociedade, né? Agora, Carla, a inteligência artificial pode substituir uma pessoa? Não. Na verdade, tudo que uma tecnologia pode substituir de pessoas pessoas que têm um trabalho especificamente manual, que eu comumente chamo de trabalho desumano, né? Porque é um trabalho que a máquina pode fazer e não é humano, é desumano. Não precisa ser feito por pessoas. Então, o que eu venho falando recorrentemente, em todos os lugares que eu vou falar, eu falo exatamente a mesma coisa, para ver se as pessoas acordam para Jesus. Tá todo mundo muito preocupado. Ah, a inteligência artificial vai tirar meu lugar. Não, não vai. Se você tiver um trabalho que uma máquina possa tirar, não, veja, se aperfeiçoe, porque esse trabalho não é para você, é para uma máquina, né? Então, eu acho que cada vez mais o advogado precisa ser multidisciplinar, porque a área jurídica, além de ser a última que está fazendo a disrupção, disrupção tecnológica, ela também é a última que está fazendo a disrupção de gestão, né? A gente ainda tem isso, a expectativa é que a OAB comece a se posicionar de uma maneira mais, um pouco diferente do que vem fazendo, que é tratar escritórios, tratar advogados como empresários e empresas, que são, né? Porque não dá para a gente ficar jogando um jogo que tem umas regras para umas coisas e outras regras que não fazem parte daquele jogo, né? Então, eu sou um empresário do direito, mas eu não tenho que ter segurança de dado. Eu tenho que ter segurança de dado, mas eu sou empresário, eu sou advogado. Não, você é um empresário do direito, você tem que ter, garantir como autônomo ou como escritório, como empresa, que aquilo ali vai ter sigilosidade, que vai ter segurança, que não vai ter vazamento. Você tem que garantir que aquele trabalho está sendo feito de uma maneira correta, de maneira ética. E se você, que é um advogado autônomo, né, é um advogado no escritório menor, não dispõe de uma quantidade de dinheiro que lhe possibilite contratar um bocado de gente para fazer um trabalho que é manual, que uma máquina pode fazer, a sugestão que eu dou é adote tecnologia, né? Eu gosto muito do âmbito tecnológico, porque nele você tem uma discussão de alto nível, porque a parte manual e burocrática é feita por uma máquina e a parte da argumentação de ideias, independentemente do seu tamanho, ela é feita nesse âmbito. Então, você pode ser uma estrutura muito pequenininha e você vai conseguir, em pé de igualdade, ficar ali tete a tete com a maior estrutura que exista. Porque o teu trabalho está sendo feito. Então, você tem um tempo para se aperfeiçoar. Quando as pessoas me perguntam, Carla, a máquina vai substituir o humano? Só o humano que ele se prepara. O objetivo da inteligência artificial é que todo mundo, seja Rui Barbosa, Ponto de Miranda, está precisando disso, né? Mas as pessoas hoje não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas estão contando prazo, elas estão dando publicação, elas estão setando o processo dentro do sistema. Isso não faz sentido para ninguém, entendeu? Estão baixando autos. Isso não faz sentido para ninguém. Eu percebo assim, está existindo uma fabricação de advogados para uma linha de produção
né? E, assim, da mesma forma que a gente tem um carro assim, um carro autônomo desempregando um taxista, por exemplo, a gente tem um carro autônomo empregando um engenheiro de dados. Então, realmente, vai existir uma substituição. Sempre foi assim. Eu vi uma vez um vídeo explicando que desde quando o homem trocou o boi lá com a carroça para corrigir lá o terreno, para plantar, por, sei lá, um trator, um carro, enfim, já existiu isso, né? A Revolução Industrial trouxe isso, né? Dizendo assim, as empresas vão acabar com os empregos. Nada, o que aconteceu foi uma redistribuição, né, desses empregos para E não outros só carros. isso, uma evolução tecnológica. Porque, por exemplo, porque a Revolução Industrial existiu, que as pessoas precisaram pensar em outras coisas para o mundo avançar. Então, quando a gente fala de tecnologia, não é diferente. Quando a gente fala de inteligência artificial, veja, o mundo que a gente conhece hoje, em 10 anos, ele vai ser totalmente diferente. Mas totalmente, entende? A gente está falando de um carro que está em teste, cuja produção é para 2024, 2023. O voador? O carro voador, entendeu? Ah, vai chegar aqui no Brasil em 2023? Não. Mas isso não quer dizer que não exista e que não está sendo usado no mundo, né? E também tem outra coisa, né? Cada dia mais esse tempo para chegar aqui no país, ele vem diminuindo, né? Porque hoje você pode comprar qualquer coisa em qualquer parte do mundo. Que é isso também. O advogado ele vai precisar ser cada vez mais global. Porque nada vai impedir que ele advogue no Brasil, morando na Austrália, né? E nem a OAB vai ter como gerir isso, a OAB não vai ter como interferenciar. Dia 14, a gente vai iniciar uma série de vídeos aqui, onde a gente vai falar justamente sobre o modelo de um advogado que ele criou para o escritório dele, que tem hoje, em menos de 3 anos, quase 3 mil clientes. Ele nunca atendeu um cliente sequer por videochamada. Olha isso. Sempre de forma automatizada através do site dele, com a identificação, com a automação que ele criou. Bem que incrível. Pois é. E isso é o futuro, né? Na verdade, não é o futuro, não, é o presente. Então, já está acontecendo, né? Então, é uma coisa que eu me preocupa, sabe? E que realmente a minha expectativa é que isso vá mudando. Esse modelo mental que o advogado ele acha que ele tem que só redigir. Meu amigo, não. Você tem que aprender um pouco de gestão. Você tem que aprender a precificar. Você tem que aprender um pouco de finanças. Porque isso faz parte do mundo. Faz parte do fato de ser adulto, inclusive. Você tem que aprender outras coisas que não são apenas aquelas coisas todas que você estudou durante 5 anos. Aquilo ali é meio que fosse como uma pós-graduação que você fez. Mas a vida tem outras questões que você vai precisar aprender e usar para que esses 5 anos que você estudou façam sentido e te gerem remuneração, né? Porque, afinal de contas, todo mundo quis ser advogado para ganhar dinheiro, não foi para ganhar braço. Pois é, eu também concordo que a gente tem que desenvolver, eu costumo chamar de plus skills, porque realmente não é suficiente. A gente aprender direito, falta a gente aprender, às vezes, além da advocacia em si. Por exemplo, gestão financeira, por exemplo, gestão de times, eu acho realmente muito importante, né? Ô, Carla, a gente já falou de jurimetria, a gente já falou, de certa forma, de inteligência artificial. Vamos começar a falar aí hoje, vamos pegar o seguinte, vamos trazer o COI para o exemplo, tá? Fala sobre o teu sistema, o que é que ele já pode fazer pelo advogado. Dessa forma, ao mesmo tempo, as pessoas vão conhecer o COI, bem como vão saber vários exemplos do que a tecnologia, de fato, já pode fazer para o advogado hoje. Tá. Fala coisas do dia a dia, considerando as objeções, as necessidades, os desafios do dia a dia da advocacia. Tá. Lá no COI, como eu disse, a gente unificou todos os sistemas, tá? E por que isso é legal? Porque a gente consegue dar uma visão de tudo que está acontecendo na sua carteira de processo, tá? De clientes, no momento que vai acontecendo. Então, hoje, para você conseguir ver isso, e você não consegue ver de uma maneira macro, você tem que entrar em cada sistema da justiça, entrar em cada sistema das outras instâncias, e você, um a um, você vai montando uma planilha para poder ver. No qual você não precisa fazer nada disso, porque ele já vem para você e ele vem de uma maneira dinâmica. Então, a gente tem sinalização de reloginho, aí toda vez que chega uma nova movimentação, toca um sininho. Toda vez que chega que o processo está mais de 30 dias sem ser visto, toca um reloginho. Você consegue trabalhar com emojis dentro do processo. E você tem o espelhamento do andamento judicial e do documento da justiça, o que faz com que você perca muito pouco tempo, porque você não precisa mais fazer aquele caminho de quebra-captcha, pega documento.
E caindo o sistema da justiça, você ainda tem aquela documentação disponível. Nossos clientes, por exemplo, quando... Na pandemia, todo mundo trabalhou, porque a gente tem uma sala virtual dentro do sistema, né? Que abre de dentro do sistema mesmo. Embarcada no JITS, que é uma das 4 salas mais seguras do mundo, criptografada. E nossos clientes todos trabalharam em home office e ainda estão em home office, super tranquilos. Então, assim, coisas que já funcionam e que fazem muito sentido. A inteligência artificial no COI funciona, porque a partir do andamento judicial, norma já seta na agenda do advogado a providência que ele precisa tomar. Deixando para ele escolher a estratégia. Então, por exemplo, eu tenho é igual o Waze. Eu tenho vários caminhos para percorrer. Quem escolhe é quem está dirigindo, né? Não é o Waze que diz vá por aqui. Né? Ele dá opções, você que escolhe a rota. A gente faz a mesma coisa. Hoje na agenda você falou de gestão, né? Você tem a agenda toda gerível e em cores. Então, se falta fazer alguma coisa, ela vai mudar de cor. Se já fez, ela vai mudar de cor. Por quê? Porque na época que a gente desenhou o COI, lembra que eu disse que foi provocado por um cliente e tal? Antes de virar o COI, tinha um modelo de gestão usando metodologias ágeis de Scrum. E esse racional a gente importou para dentro do sistema. Então, dentro da tecnologia, você vai ter uma interação com ela usando gamificação. É extremamente viciante, tá, o COI. Todos os meus clientes reportam isso. Poxa, eu fico querendo mudar as bandeirinhas de cor, porque tem umas bandeirinhas lá que você orienta o final do processo. Então, todo mundo fica querendo mudar de cor e isso faz com que o advogado acompanhe mais o processo. E aí, quem for que advoga para autor, né, não vai ter mais ligação das pessoas, porque você já liga para o autor. Olha só, está acontecendo tal coisa. Veja, está acontecendo tal coisa. Então, você consegue se antecipar aos eventos, até para evitar, né, essas piadas que tem, né? A pessoa está lá na praia, debaixo do baldinho, sai. E aí, o meu processo como está? Então, quando você tem um sistema, né? Quando você tem um sistema que te antecipa isso, que muda esse fluxo, você está muito mais munido de informação. Uma outra coisa que é bem legal e que já é uma realidade você está numa audiência, você está com o seu celular e você consegue fazer, porque os documentos estão ali, né? Eu quero fazer marcar um despacho com o juiz. Você consegue chamar dentro da sala do sistema, que é criptografada, que é super segura. Então, tem muitas coisas que já acontecem hoje. Eu quero que o sistema me mostre todos os meus alvarás que não foram levantados. E ele vai te mostrar isso. Então, isso salva tempo, sabe? Hoje, as pessoas fazem isso, desperdiçam tempo. E tempo é um recurso que não pode ser desperdiçado, porque ele é autolimitado, né? Só tem 8 horas úteis no dia, ou um pouquinho mais, sei lá, alguém que vai 16 horas. Ok, só tem 16 horas, mas o restante você vai ter que dormir, comer, ficar com sua família, ser feliz. Então, ô, Carla, me fala melhor sobre essa questão do despacho com o juiz da sala criptografada. Eu não entendi bem. Então, você pode, hoje algumas varas, você pode entrar em contato com a vara para fazer, ao invés de um Zoom, fazer um conference com o juiz. E aquilo ali vai ficar disponível dentro do processo, você pode mandar aquilo para o juiz. Então, tudo isso é lídimo, é legal e é simples, né? Porque você tá... Veja, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de usar a tecnologia. E fica Por incrível que pareça, você Isso. insiste em dizer isso. E Não, eu mas acredito Não, e fica parecendo que eu sou uma pessoa, que eu tô querendo ser... Não é que eu tô querendo ser modesta, é porque é a verdade. Eu tenho ótimas ideias, mas eu tenho dificuldade de apertar botão, de abrir sala. E a Conference nasceu disso. A gente teve uma reunião e eu falei, meu Deus, como é que eu vou abrir essa sala? Porque normalmente me convidam para... Como é que eu vou mandar o convite? Eu não sabia fazer isso, né? E fui fazer, eu achei um negócio difícil, achei chato, achei... Eu disse, pô, vamos fazer agora do sistema, porque se eu que sou advogada tive essa dificuldade, então vamos tornar fácil. Então, tudo na minha vida, tudo eu acho que no user experience do COI, né, é feito para uma pessoa como eu, que tem dificuldade de usar, que é uma pessoa idosinha. Eu sou velhinha, tenho 42 anos, então a minha intimidade com a tecnologia é diferente da sua, que já nasceu com o computador na mão, né? Eu reluto em concordar contigo nessa parte, minha amiga. Porque tu toda desenrolada. Tu tá fazendo uma palestra pra gente aqui sobre tecnologia. Talvez operacionalizar a tecnologia seja realmente aquilo. Mas isso daí tem as pessoas especialistas, né? Mas, velho, tu
Tu Não, sabe veja, é o tudo que de eu disse, eu tecnologia, tenho Carla. ótimas ideias. Eu tenho ótimas ideias, sei tracejar como elas vão ser executadas, né? O COI é realmente uma empresa muito séria, a gente é muito comprometido com nossos clientes, vamos fazer 2 anos agora. Mas o fato é que eu não sei programar. Eu tenho, apesar de eu ser CEO de uma empresa de tecnologia, embora, né, embora eu seja CEO de uma empresa de tecnologia e fundadora, né, eu tenho dificuldade do uso. Existe uma diferença muito grande em você criar algo e você ter facilidade naquela área. Eu tenho dificuldade no uso de tecnologias. Por isso eu quis criar, veja, eu ao invés de ficar, como eu sou ruim nisso, nossa, é horrível meu uso. Não. O que é que eu fiz? Pô, é muito ruim. Eu posso melhorar, vou fazer melhor. E foi a partir disso que eu quis criar algo simples. Porque eu pensei, se eu conseguir usar, qualquer outra pessoa consegue. Né? Então, assim, eu acho que é muito. Eu sou uma grande admiradora de Jobs, tá? E eu acho que é muito aquela linha do o que é muito simples é muito fácil. E todo mundo adere, porque é fácil, né? Ninguém quer. Mudar gera muito desconforto. E a gente tá falando de uma área muito tradicional, que naturalmente já gera desconforto você ter que aderir a tecnologias. Se a tecnologia for ruim, for difícil, esquece, não vai acontecer, né? E é isso que eu sempre quis escapar. Vamos lembrar que o COI, quando foi criado, ele foi criado dentro de um escritório de advocacia, que precisava resolver um problema e que tinham pessoas trabalhando. Eu precisei convencer a minha equipe a usar. Eu não cheguei e disse, agora todo mundo... Não, porque eu não acredito nesse modelo. Eu cheguei e disse, gente, olha, a gente precisa... Como é que... E isso foi sendo feito, foi sendo construído. Em um mês estava todo mundo usando. Né? Chegou o momento que eu disse, bom, a partir de hoje a gente realmente vai ter que usar esse, porque não faz sentido outras coisas. Mas, assim, tudo que é imposto, ele não gera uma grande adesão. E tudo que é fácil gera uma grande adesão, porque não tem imposto. Então, as pessoas conseguem espontaneamente chegar naquele racional e, poxa, isso daqui é melhor do que o que tinha antes. Logo, vai ser muito legal se eu aderir a essa tecnologia. Então, eu penso muito, e talvez esse seja o grande êxito do COI, tá? Eu penso como usuário. Eu usaria essa ferramenta. Quando eu uso essa ferramenta, o que eu quero dela? O que eu quero que ela me entregue? O que é que eu quero não ter que fazer, porque eu estou pagando por uma ferramenta? Então, eu sempre me guio muito por esse mindset quando eu estou criando as usabilidades que a gente vai ter dentro do COI. Quando eu estou criando o que é relevante ou não para o nosso serviço. Então, não só a dificuldade de uso, mas principalmente a relevância que aquilo vai ter. Porque, assim, Tiago, tem muita coisa sensacional. Nossa, maravilhoso, né? Mas aquilo ali realmente vai fazer diferença na vida da pessoa? Ela realmente está disposta a ter aquilo ali, a ter que ter o aprendizado daquilo para poder usar? Faz sentido? Que nem tudo que é tecnológico faz muito sentido. Às vezes não faz sentido nenhum. Às vezes, se você consegue resolver seu problema de uma outra maneira, é melhor, entendeu? O que eu aposto muito na tecnologia e para a área jurídica especificamente é porque hoje, pela ausência de tecnologia, você não consegue ter uma visão do panorama geral. E para mim, que sou muito ansiosa e organizada, isso é a visão do caos, entendeu? Eu não poder saber o que está acontecendo na minha base no momento que eu estou trabalhando. Isso para mim não faz sentido. Então, por isso que eu quis fazer uma coisa que, ó, eu entro agora, eu consigo ver exatamente o que precisa ser feito. Eu entro agora e o sistema me sinaliza como eu vou trabalhar. Eu entro agora e não tenho mais que ler publicação, porque o sistema do andamento judicial já me ocasionou providências. Isso também é massa, porque você mitiga risco. Hoje todo mundo fica desesperado lendo publicação, porque quando você já está lendo, já está o prazo comendo ali. Você tem que ser assertivo e rápido. Quando a gente fala em prazos mais longos, ok. Quando a gente fala em 48 horas, dorme de que horas assim, gente? Entendeu? Para mim, isso nunca fez sentido. Né? Então, eu sempre raciocinei tecnologia como um meio de tornar algo eficiente. Tecnologia que não torna algo eficiente, no meu entendimento, ela deve ser descartada. Se não vai trazer eficiência só porque é bonito, só porque é high-tech, não serve. Maravilha. Carla, a gente já está há 54 minutos aqui e eu vou fazer o seguinte. Da cobra, é uma coisa horrorosa. Não, a gente fala muito. Eu fico calado porque tu fala muito bem, fica falando. Eu sou um cara entusiasta da advocacia, né? Então,
para mim isso é muito legal. Eu recebi alguns comentários aqui. Se vocês, inclusive, quiserem mandar comentários, tem a caixinha de perguntas aí, essa interrogação dentro do quadradinho. Vocês podem clicar aí e mandar suas perguntas. Eu desativei o comentário para que vocês possam enxergar melhor, Carla. Ô, Carla, vê só. A gente tem um feedback aqui de Melina. Ela falou o seguinte: excelente explanação, parabéns. Ela está parabenizando a doutora Melina, tá? As meninas, as advogadas do futuro, estão falando o seguinte, sempre inovando. Não sei se ela está falando de mim ou de vocês, porque a gente participou de um... Ah, não, participou contigo. Foi a gente que participou junto, né, Carla? Isso. Porque naquela semana eu tive 2 eventos, eu me confundi. Não, você ainda está lá no canal. Pois é. E aí tem uma pergunta aqui, acredito que seja um aluno, uma aluna, Josimar, é um homem. Josimar perguntou o seguinte: ele está querendo saber o que ele poderia estudar aí para um TCC, Carla, sobre direito e inteligência artificial. Algo na área do direito digital e tal. Tu tem alguma sugestão para ele? Gente, eu recebo muito essa pergunta e eu sempre dou a mesma resposta. Vejam só, eu não li nada de inteligência artificial. Não li nenhum livro de inteligência artificial. O que eu fiz foi realmente fazendo, tá? Inclusive, assim, eu acho que o que teve muito relevo no que foi produzido é justamente porque eu sou uma advogada, de verdade, que fez algo em outra área para ajudar a área que trabalha. Então, eu não li livros sobre inteligência artificial. O que eu li muito, e leio ainda hoje, são revistas que falam de novas tecnologias. Por que eu leio essas revistas e como eu faço isso? Porque é uma maneira que eu encontro de saber o que tem de novo no mercado e como eu posso usar isso para a área jurídica. Então, Carla, qual é o livro de inteligência artificial? Eu não sei, porque eu não li esses livros. E eu poderia até dizer aqui uma bibliografia linda, tal, mas não sou assim. Eu falo o que é mesmo. Se a gente para ver, o livro tem uma vantagem que é o seguinte: o livro não, a revista tem uma vantagem porque normalmente a revista é periódica, o livro é definitivo. Então, para uma coisa que a tecnologia que é tão, sei lá, tudo fica tão obsoleto em pouco tempo, eu acho que a revista... Não, assim, o bom da revista, dessas revistas específicas e sites também especializados, é porque você termina tendo acesso à tecnologia de ponta. Porque, veja, existe um trajeto entre você ler sobre o Watson e tangibilizar o Watson para a área jurídica, que é o que a gente fez. Então, eu tive que entender o Watson, ver como é que a gente faria, planejar como seria o treinamento de Watson, planejar o modelo que a gente ia trabalhar, para daí tornar ele uma ferramenta para a área jurídica. Então, eu preciso saber muito pouco sobre inteligência artificial. Eu preciso saber que essa tecnologia vai fazer um delivery para mim, que é de inteligência artificial, é de aprendizado de máquina, e o que eu preciso dentro de aprendizado de máquina é que ela entenda para trazer o resultado que eu preciso. Então, de novo, sempre a lógica que eu uso em tudo, e sempre usei, e acredito que sempre usarei, é a visão do usuário, é a visão de como resolver o problema. Não acredito em tecnologia que não direciona soluções, tá? Não acredito nessa história de tecnologia, não estou fazendo tecnologia porque, sei lá, acho bonito. No caso do TCC dele, há 20 anos atrás, quando eu me formei, eu fiz CNPq na faculdade. Nem sei se hoje em dia chama assim, mas na minha época era assim. E como era o nome? CNPq era você é remunerado, bolsista, pesquisador. E na época eu já escrevi sobre tecnologia, né? Eu já escrevi sobre, falava sobre o uso e tu não sabe de tecnologia, né, Carla Capela? Não, 20 então. anos atrás já estava engatinhando. Não, veja bem, eu sei de tecnologia, sim. Se você disser, Carla, o que você vê? O que você enxerga? Eu enxergo muitas coisas. Isso não quer dizer que eu leio livros de inteligência artificial. Entende a diferença? Porque eu acho, vê, Thiago, se eu chego aqui e digo, olha, o livro tal, top, tal. Eu li esse livro, porque eu não vou indicar uma coisa que eu não li. É um absurdo se eu fizer isso, né? Principalmente porque tem pessoas que se espelham na minha história. Pessoas que se espelham e querem que eu oriente de alguma maneira, né? Então, assim, na época, quando eu fui pesquisadora, que foi sobre o uso da marca na internet, inclusive está se concretizando agora o que eu previ há 20 anos,
e o pai da internet vai falar esses dias sobre isso, eu busquei muita coisa na internet, porque quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com direito na área de tecnologia, necessariamente vai ter que pegar livros ou publicações de fora. Porque o que tem de mais legal é realmente produzido fora do país. Em termos de inovação, em termos de mudanças de mindset. Tem um laboratório de direito do MIT, tá na internet, tá, gente? Tem vários artigos muito legais, artigos científicos, inclusive, que podem orientar o caso de Josimar, que está querendo produzir um trabalho usando inteligência artificial. Tem um outro detalhe aí, tá? As pessoas falam em inteligência artificial como se fosse uma coisa, inteligência artificial. Inteligência artificial é uma caixa, onde se coloca muita coisa dentro. Aprendizado de máquina, visão computacional, alguns casos dizem que RPA também é inteligência artificial, crawler, algoritmos mais ou menos inteligentes. Então, tudo isso é inteligência artificial. E aí, quando a pessoa fala, eu vou fazer a minha tese sobre inteligência artificial. Ok, sobre o que de inteligência artificial? Porque isso é o mesmo que dizer, eu vou fazer minha tese de direito civil. Lindo. Ok, sobre o que de direito civil, né? Cabe milhões de coisas dentro de direito civil, né? Cabe 1 milhão de coisas dentro de direito penal. Inteligência artificial é igual. O que de inteligência artificial que você vai usar? Lá no COI a gente usa visão computacional, a gente usa aprendizado de máquina, aprendizado profundo de máquina, que é ela reaprender com o que está lendo, né? A gente usa outros algoritmos, por exemplo, esse de mapeamento do processo. Então, assim, tudo isso é inteligência artificial. Mas em que nível de inteligência artificial você vai falar? Outra coisa, para a área jurídica, você quer falar sobre o quê? Sobre os impactos que a inteligência artificial vão causar em responsabilidade civil, sobre responsabilidade civil e seguro nos casos de dano, ou segurança, inteligência artificial e segurança de dados, sobre o que a pessoa quer falar, né? Porque eu tenho visto muita gente falando, inteligência artificial é uma... Gente, sério, você estuda 1000 anos e não sabe tudo, né? Eu, quando leio essas revistas, li na época os blogs, tá, gente? Eu sou velha. É muito porque é como vai chegando a informação, tá? E o que eu, obviamente, quis aprofundar, eu fui e aprofundei. Na época, uma das escolhas, para mim, para o Watson, para eu fazer essa opção, foi que, na época que eu vi o Watson, ele estava sendo usado com muito êxito na área médica, inclusive descobrindo novos tipos de câncer e tudo. E a área médica é muito parecida, porque o dado é não estruturado, né, escrito. No caso da área médica até é pior, porque é naquela, né, hieroglifos lá dos médicos, eles fazem os pauzinhos, né, nem escreve direito. Porque médico não sabe escrever direito, ele vai e bota os pauzinhos, né? A inteligência artificial leu, então ela consegue ler as nossas petições, né? Perdão aos médicos que possam assistir, é uma brincadeira. Mas é verdade. Mas todos vão se identificar. Né? Todos vão se identificar. E lia também imagem. E aí foi quando eu pensei, poxa, dá para fazer no direito também. E a partir disso eu fui começar a ler sobre o Watson. Vi alguns tutoriais no YouTube. Comecei a planejar mentalmente. Eu sou boa de lógica, tá? Sou muito boa em lógica. E comecei a planejar e treinar a máquina. Eu e um outro advogado que trabalha comigo na minha equipe, Eduardo. Eduardo, querido, você é demais. Enfim, se ele não assistir, mas depois ele vê o link. Então, a gente começou a fazer o planejamento e a programação em cima disso. E à medida que a gente ia fazendo, a gente ia corrigindo erros de inferência, acertos de inferência. Então, eu não tive um manual. Inteligência artificial, Watson, faça tal coisa. Agora faça tal outra coisa. Isso não existiu para mim. Pode existir em outros casos. Se existiu, eu não sei. Porque para mim não foi assim. Para mim foi... Vi em algumas revistas que eu leio muito em avião. Principalmente esse ano não. Esse ano eu leio em casa. Mas esses últimos anos que não tô vendo. Esses últimos anos que eu viajei muito, eu tenho medo de avião, tá? Então eu fico lendo para poder dar uma distraída, né? E aí, sempre muito inquieta. E fui vendo essas coisas. Poxa, tô vendo. Tem uma revista inglesa. E, óbvio, eu não vou me lembrar o nome, porque eu sou muito ruim de nome. Sou péssima. E eu sempre leio muito a Harvard Business Review e a do MIT também, que é muito boa. Porque ela traz, por exemplo, são artigos científicos, tá, gente? Eu tô falando revista, parece que eu tô falando da Caras. Não é não, tá? Nada contra Caras também. Enfim, mas quando eu falo ler a revista, não é aquela revista vira folhinha. Não, são artigos científicos
que o objetivo é fazer análise das tecnologias, fazer análise do mindset. Agora, o Harvard Business Review, nessa última edição, está falando sobre transformação, como transformar a partir da crise. E aí tem várias questões técnicas muito aprofundadas, tá? Então, Josimar, se quiser, eu acho que é um bom caminho, mas eu, se estivesse escrevendo nesse momento sobre direito e inteligência artificial, que é muito amplo, eu buscaria restringir ao máximo o que eu quero falar para poder chegar no final do trabalho, né? E ter um trabalho efetivo. O que, e aí eu acho que vale o exercício mental. Do que de inteligência artificial que ele quer falar? Aplicado a que parte do direito, né? Outra coisa, inteligência artificial vai ser um jeito para advogado, vai ser um jeito para engenheiro, vai ser um jeito para gestor. Eu acho que eu tenho mais uma visão da gestão e da ferramenta como um meio para entregar eficiência. E não... Eu conheço bem de Watson, né? Eu já programei o Watson, os desenhos. Então, eu conheço bem a ferramenta, mas quando a gente fala em codificar, eu não sei codificar uma linha. Nunca codifiquei. Acho muito legal quem faz, mas assim, não sei fazer. Do mesmo jeito, acho ótimo quem lê o livro de inteligência artificial. Patrícia Peck, eu sempre falo de Patrícia, porque ela é uma sumidade, é uma pessoa que eu admiro profundamente, né? E eu sei que sabe muito. Tem uma ótima bibliografia para orientar. Né? Ela é top. E toda vez eu digo, eu aperreio muito ela para me dar a lista lá de livros. Mas tem algumas coisas de Richard Susskind, que é da Inglaterra. O filho dele também escreve bastante sobre inteligência artificial. E esses são os que eu mais me lembro, né? Enfim, e tem muita coisa na internet. Hoje, o mundo tá lá, né? No Google, dá uma buscada, vai achar muito material. Né? Pois é, concordo. Então, Carla, seguinte, eu quero que tu me diga uma música pra gente começar a parte de encerramento, mas eu tenho uma pergunta para depois dessa pergunta da música. Isso aí é a música. a música seria a mesma do começo, porque eu gosto muito dessa música. Pode falar. Eu gosto muito dessa música, eu acho que ela fala muito de propósito, É aquela música que quando eu faço meus goals eu ouço, e quando eu estou muito reflexiva eu ouço também. Massa. Então vamos botar ela aqui de novo. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Agora é o seguinte, deixa eu só ver aqui que mandaram mais perguntas. Deixa a live salva no IGTV, não peguei o início, obrigado. Gui, a gente coloca essa live e outras, tudo dentro do direitoensinado.com, tá? Fala comigo no direct que eu explico como é que tu acessa. Carla, hoje, o cara acabou de se formar, situação hipotética. O cara acabou de se formar e ela tem um entusiasta do futuro da advocacia, da tecnologia aplicada à advocacia e tal. O que é que você recomenda que ele faça? Sei lá, livro você já falou que não indica, porque você não tem leitura desse tipo de assunto, mais os artigos, você acabou de explicar que o pessoal tem que ler revistas, artigos científicos e tal. Mas, sei lá, o perfil, a própria... É trava-língua, viu? A própria Patrícia... Putz, é difícil falar, isso é um trava-língua, viu? Pronto, Paty, vou chamar de Paty. Eu nem tenho intimidade para isso, mas para facilitar o trava-língua. Enfim, o que é que você recomenda pro cara? Vou botar a música para você se inspirar, viu? Então, primeira coisa. Saiba o que você acha, pelo menos tem uma ideia do que você quer fazer. Acho que é a primeira coisa. Quando a gente sabe aonde a gente está e onde a gente quer chegar, já é meio caminho andado. Né? Segunda coisa, desenvolva habilidade de negociação. Se você é um advogado de hoje, de ontem e de amanhã, saiba negociar, porque isso vai ser fundamental na sua carreira inteira. Leia coisas que vão enriquecer o teu raciocínio. Não necessariamente coisas para você ficar sabido, para saber muito. Acho que vão enriquecer teu raciocínio, tá? E aí, eu gosto de filosofia, por exemplo. Me ajuda a pensar, né? Eu gosto de lógica, me ajuda a pensar. Talvez outras pessoas isso não seja relevante. Eu gosto de estudar sobre gestão, me ajuda a pensar. Eu gosto de estudar meios de eficiência, né? Eu acho que hoje o profissional de direito ele precisa compreender isso, assim, eu acho que é mandatório. Os princípios e o significado do que é eficiência. Se a pessoa que está se formando hoje entender o que é eficiência e otimização, ela vai se
vai ser muito bem sucedida na carreira dela. Então, entendeu que é eficiência, ou seja, que o tempo é autolimitado e ele precisa gerar valor, né? De maneira ótima, da melhor maneira possível, né? Porque ótima não é perfeita, tá? É a melhor possível, né? Isso é fundamental. Eu ilustro normalmente isso com um exemplo muito simples para saber o que é eficiência. Quando você aperta o interruptor, você espera que saia o quê? A luz, energia. Né? Eu sou da época que tinha fosforescente. Ficava meio poltergeist até a luz aparecer. Até a luz aparecer. Não era tão eficiente, tanto que o LED veio e substituiu. Seria estranho se você apertasse no interruptor e viesse água, né? Isso aí é um erro crasso. Então, toda vez que a gente pensa em como eu posso hoje ser melhor do que eu fui ontem, a gente está pensando de maneira eficiente. E eu acho que esse é o grande desafio de qualquer profissional, mas principalmente da área jurídica, porque ele sai da faculdade achando que vai redigir. Gente, sério, quando eu geria a operação do escritório, a quantidade de gente fazia assim, mas quando é que eu vou redigir? E aí eu pensava, nossa, a pessoa não está pronta para redigir, porque redigir, é uma das últimas coisas que você aprende. E 2, nem todo mundo vai, dentro de estrutura jurídica, redigir. Porque tem gente, e assim, vou dizer, para quem é advogado, tem uma área que precisa muito, que é muito carente de mão de obra jurídica, a área de gestão. Porque nos escritórios, todo mundo quer redigir, ninguém quer gerir. Os escritórios precisam de gestores. E você, quando pede para uma pessoa gerir alguma coisa, todo mundo fala, não, mas eu quero redigir. Mudem o mindset de vocês. Porque os escritórios precisam de gestores, os escritórios precisam de pessoas que leiam dados, que elas entendam os dados que elas estão lendo, para gerar inferência. Então, essas pessoas podem ser a inteligência do negócio, mas não, elas querem redigir. E isso, a faculdade, você está despejando zilhões de pessoas, quando ela pode ter esse diferencial, entendeu? Aprender mais sobre dado, aprender mais sobre gestão mesmo, tá? No COI a gente usa metodologias ágeis. Nasceu na Raimundo Capella, né, o COI. E a gente trouxe, que é da área de tecnologia, metodologias ágeis, para dentro do escritório. Foi o primeiro escritório no Brasil, quiçá no mundo, que em 2014 usou metodologias ágeis, coisas que estão falando agora. Né? Então, assim, é aquilo que eu te falei. Eu enxergo coisas, talvez, que ninguém veja. Mas eu sou atenta, entendeu? Eu fico lá, olhando. Pô, como eu posso melhorar isso? De que forma eu melhoro? E falando de metodologias ágeis, hoje de manhã eu confirmei a participação de Leandro Gonzalez, do Banco Itaú. Não sei se tu conhece. Pronto, ele até falou com esse nome, né? Assim, eu não conheço ele pessoalmente. Pois é. E ele vai participar também do nosso programa, mas só no final do mês. Ele é licenciado em Scrum. A gente aplicou Scrum no escritório em 2014. Eu não sou licenciada em Scrum. De novo, o que eu fiz foi o que eu fui aprendendo. Sobre Scrum eu li bastante. Né? Quem quiser livros eu posso indicar. Né? Sobre nádeas. Quem quiser eu posso indicar. Posso depois mandar para você uma bibliografia que eu leio muito. Posso mandar também algumas revistas, né? Alguns títulos de revistas antigas, que é só baixar no Harvard Business Review. A pessoa vai ter acesso, né? Eu até fico preocupada com essa questão de livro, porque fica parecendo que eu quero sonegar a informação. Não é isso. É porque eu realmente só vou indicar algo que eu li. Inclusive, se eu gostar, eu vou dizer, li, gostei, ou li, achei ruim. Eu sou muito... O que é o certo, né? Hã? O que é o certo, né? Não, pois é. Só que, às vezes, eu acho que fica parecendo que eu estou sonegando informação. E não é esse o objetivo. O objetivo é que eu sou muito transparente. E não, mas aí, quando eu li, eu li. Quando eu li, eu não li. Aí eu posso falar para o pessoal. Gente, Carla, ela não sonega informação nenhuma. É sério, ela não esconde informação. Ela é uma pessoa totalmente cooperativa, assim, sabe? Ajuda, solicita, acessível. Então, pronto, Carla. Conta essa parte, pode ficar tranquilo, pessoal. Eu usei meu aval aqui. Mas é isso, porque a minha preocupação é essa, que as pessoas ficam, não, ela quis fazer sozinha, não quer que ninguém mais aprenda. E não é. Tem um livro, inclusive assim, e as pessoas me perguntam. Só um segundo. Pede uma outra música, porque eu já botei 2 vezes a mesma. Maniac, de Flashdance também, do filme. É massa também, é bem motivacional. Pode ir falando aí. Como é o nome da música? Maniac, é maníaco em inglês.
Então, assim, eu acho que a primeira entrevista que eu dei, me perguntaram, Carla, um livro que você gostou, que você... Eu leio pra caramba, mas um livro que você gostou, que lhe deixou muito inquieta. E aí eu larguei Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu basicamente ouvi os corpos caírem no chão, entendeu? Porque, sei lá, o povo estava esperando o Príncipe, Arte da Guerra, não sei, né? Eu li esses dois também, acho fantásticos. Li mais de uma vez, inclusive, porque eu acho que são livros que você tem que ficar relendo para aprender mais um pouquinho. Mas eu acho que um advogado hoje, que está saindo da faculdade, lê Quem Mexeu no Meu Queijo, ele vai ficar, nossa, eu posso pensar de um jeito diferente. Porque é um livro provocativo, né? É um livro que faz você, caramba, talvez eu esteja pensando igual a todo mundo e eu posso pensar diferente de todo mundo, sabe? Então, eu sou muito mais afeta a provocações, né? A instigações, do que chegar, não, ó, li isso, faça assim, faça assim. Não tem receita de bolo. Se tivesse uma regra de ouro para eu dizer para um advogado, amigo, não tem receita de bolo. Você vai aprender muitas coisas na sua vida. Umas você vai aproveitar, outras você vai descartar. Aprenda com as que você descartou, porque são erros que você cometeu e que massa. Porque a gente só aprende errando. Massa demais. Então, eu acho que é isso. Show de bola. Ó, se deixassem, a gente ficava aqui ainda conversando mais. O pessoal não sabe. A gente fez uma entrevista que demorou quase 1h30 para o direitosinado.com. Mas essa segunda entrevista aqui também vai para o direitosinado.com já com 1h15. Gente, eu falo muito, uma coisa. Não, isso é prova de que realmente não é querendo esconder, né? É realmente porque faz todo sentido. Ó, eu vou falar para você, essa educação convencional de graduação, pós-graduação, na verdade de ensino básico, né? Aí depois tem a graduação, pós-graduação, a parte científica, né? O pós-graduação, que é a parte científica toda ali. Velho, hoje em dia, com as informações abertas, organizadas aí por buscadores como o Google, hoje você consegue assistir ler um artigo científico do MIT, como você mesmo falou. Sim, inclusive tem cursos grátis de Harvard, de Stanford, do MIT. Você entra na internet e você vê lá sobre dados, sobre inteligência artificial. Você faz o curso. É massa, ele certifica e tudo. É de graça, gente. Pois é. Porque no final das contas, eu costumo dizer, não é sobre currículo, é sobre experiências. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa mentalidade ainda, né? Inclusive, saiu recentemente na Forbes, os 10 maiores bilionários do mundo não têm graduação. E isso, choca. Mas é porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de graduação, mas fora do Brasil é muito incomum. O comum é, sei lá, 18% de pessoas já para a faculdade, o restante não. As pessoas aprendem as coisas fazendo. Eu sou formada em Direito, sou pós-graduada, em Direito do Trabalho, inclusive. Mas na área de tecnologia, o que eu sei, o que eu fiz e faço, né? Porque tecnologia também você nunca... É um trabalho que nunca acaba, né? Você tem que estar sempre pensando 20 anos para frente, 20 anos para frente e fazendo 10 anos para frente. Então, isso é bem cansativo também, né, Carla? Você tá cansativo no sentido de você estar sempre dizendo assim, ó, velho, tem que pensar algo novo, tem que estar sempre mantendo essa vantagem, né? Eu acho massa, porque para mim, eu não encaro como uma competição. Eu acho que se eu encarasse como uma competição de como me manter à frente, aí sim. Mas eu encaro como... Nossa, é um pensamento. Nossa, vamos abstrair aqui. Como vai ser a advocacia daqui a 20 anos no mundo? E eu tenho essas visões que, para mim, fazem muito sentido. Se eu for conversar talvez com alguém, vai dizer, que louca da lambreta, essa mulher prende essa mulher, enjaula ela, que ela tá doida. Como é isso? Há 20 anos atrás eu falei uma coisa que tá acontecendo agora. Tem um lado ruim também, porque você, às vezes, vê algo que só vai acontecer dali a muito tempo, isso, obviamente, requer um preparo de mercado. Mas, como eu não faço, eu gosto muito de pensar, tá? Eu sou viciada em raciocínio. Então, para mim, isso é quase que um exercício mental, de novo, de eficiência. Porque eu também penso na tecnologia como um meio de resolver coisas. E não assim, nossa, como será a profissão por curiosidade, entende? Eu penso mais em, poxa, quais são os problemas que a profissão daqui a 20 anos pode ter e que a tecnologia poderá resolver? Quais são os problemas que o humano terá daqui a 20 anos que podem ser resolvidos por uma mentalidade melhor operacionalizada, sabe? Então, eu penso nessas coisas e
Eu acho que esses pensamentos me movem, sabe? Esses pensamentos me fazem querer ir além. Eles não... Eu acho que para mim assustador seria não pensar sobre essas coisas, entendeu? Entendi. Eu acho que é mais... Maravilha. Ó, eu quero agradecer a você, viu? Agradecer as pessoas que estão até aqui. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem para Carla, o Instagram dela tá em algum canto aqui, eu não sei do replay onde é que fica. Fiquem à vontade, Carla, super acessível, como eu falei para vocês. Compartilhem com a gente aí as sacadas que vocês tiveram. Se quiserem compartilhar nos stories também, marcando a gente, vai ser bem legal. E semana que vem a gente tem um terceiro episódio. Carla, muito obrigado mais uma vez por abrir as portas da sua cabeça incrível. E é sério. E continuo na torcida aqui, você sabe disso. E é isso. Parabéns. Obrigada a você por me dar esse espaço. Obrigada a você por sempre participar das coisas que eu lhe chamo em cima da hora. Você realmente é um parceiraço, né? Estou sempre disponível todas as vezes que você quiser me chamar, ou quiser trocar uma ideia. Enfim, estou sempre aqui. Conte sempre comigo. Como eu sempre conto com você, viu? Tamo junto, morrinho. Isso aí. Agora é igual no Instagram, do WhatsApp. Toca aqui sem tocar, né? Que é aquela coisa. Toca aqui sem tocar. Entendeu? Então, assim... Estou sempre à tua disposição, conte comigo. As pessoas que tiverem perguntas, quiserem mandar, pode mandar para Tiago ou pode mandar direto lá no meu Instagram. Eu respondo tudo, tá, gente? Enfim, em horas absurdas, mas eu respondo. Ó, vai aumentar, viu? Ó, beijo, Beijo, obrigado, querido. Viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.